parem de se relacionar com mulheres doentes, parem de querer salvar as mulheres e salvem-se vocês também, curem também as suas feridas emocionais. Oi, promotoria! Deixa eu comentar aqui algo com vocês importante. Sabe qual é um padrão que eu tenho percebido nos meus atendimentos? De homens que têm a disfuncionalidade da dependência emocional e da superproteção. Homens que foram criados, muitas vezes, com pai ausentes, tendo que proteger as mães, ser o homem da casa. A mulher falava muito mal desse pai que foi embora e eles tinham que se desdobrar para ser algo melhor nas suas profissões e tudo mais. Eles que eu digo quando havia irmãos, né? Especialmente num caso que eu atendi, e vários outros que se pautam sempre com as mesmas configurações. O homem sente que ele tem que ser sempre melhor para prover e proteger aquele lar familiar, o primeiro lar, que é o lar de origem. E aí depois, quando ele vai construir o próprio lar, quando ele conhece mulheres para se relacionar, geralmente o homem, né, ele busca na mulher alguns padrões maternos da própria mãe. Ao contrário, também acontece com a mulher. Ela busca no companheiro, né, padrões do pai. É o complexo de Édipo. Então, esse homem, geralmente, ele se relaciona com mulheres abandonadas, feridas emocionalmente. No exemplo que eu quero trazer, ele hoje consegue ver todos os sinais que a cegueira da paixão ocultou dele. Que é a mulher que já falava mal da família, que todo mundo estava contra ela, que tinham abandonado ela, que ninguém a apoiava. O que essa mulher faz? Ela começa a se empoderar. Em que sentido? Ou ela se torna uma mulher muito bem resolvida na questão do trabalho, ou ela acha que alguém precisa suprir, inclusive, isso na vida dela. Então, eventualmente, ela eleva a energia masculina dela, não porque ela foi criada para ser independente, porque ela tem a feminilidade dela e sabe como dosar a energia masculina para conviver no ambiente corporativo, não por isso, mas porque ela se torna competitiva e vingativa contra os homens. Isso é básico, pode perceber. Então, ela afunda a cabeça no trabalho para ter destaque, para ter pessoas aplaudindo ela, e na verdade, ela nunca curou as feridas emocionais. Então, há uma grande tendência de ela ter o fenômeno da projeção na vida dela. A cada homem que ela encontra, ela busca aquela proteção que faltou, aquele afeto masculino que faltou na infância, ou ela busca um homem forte o suficiente que possa protegê-la daqueles abusos que ela sofreu do pai, ou que ela viu a mãe sofrer do pai, em termos de violência. E ela busca o homem que seja forte o suficiente para vencer aquela figura masculina agressora que ela tem na mente dela, mas esse homem protetor também vai ser o algoz do futuro, onde ela vai ver os olhos do pai nele. Então, é básico, gente, é uma tragédia real, tá? Vocês, quando forem se relacionar, precisam olhar para o histórico, para o passado da mulher. Assim como a mulher também tem que olhar para o histórico familiar do homem. Só que o histórico familiar do homem, nesse quesito abandono, resulta geralmente em dois padrões para o homem. Ou ele se torna um homem mais violento na fase adulta e vai se envolver com algum tipo de ilícito para suprir aquela carência emocional que ele tem do macho, né? Do homem da casa, que é aquele que passa a mochila dos valores, ou que deveria passar. Ou ele vai ser o homem, o cavaleiro branco, que vai querer salvar as mulheres com quem ele vai se relacionar, daquele algoz que ele imagina que também passou pela vida dele, que foi o pai. E aí ele vai querer proteger essa mulher, e ele vai pegar a mulher justamente disfuncional, desamparada, desassistida, abandonada para salvá-la, para ele se sentir alguém, para ele se sentir pertencente, para ele se sentir que alguém ama ele. Ele quer que essa mulher o ame, ele quer que essa mulher seja grata, só que essa mulher não é grata, porque ela é disfuncional. Ela foi abandonada, ela nunca curou essa ferida emocional e ela vai transferir para ele, ela vai ver ele como uma tábua de salvação. E depois que ela conseguir tirar dele tudo que ela quer, ela não vai nem ser grata. Ela ainda vai ter ódio dele. Porque aí começa a envolver a questão sexual, que ela não quer ter mais relação com aquele homem, que no início ela teve por gratidão, né? Mas ela não tem desejo, ela não tem admiração, justamente porque ela consegue manipular esse homem. E ela sabe que ela consegue manipular. Não tem o fenômeno da conquista para ela. E ela não se sente amada o suficiente. Ela se sente só acolhida, e ela se sente ainda mais diminuída porque
ela sente que o homem tem dó dela, que na verdade ele protegeu ela. Então, como padrão, em vários casos que eu já atendi, inclusive um que eu atendi essa semana, foi assim. O homem percebe hoje, olhando para trás, todos esses sinais que a mulher deu, mas ele ali, envolvido também emocionalmente em salvar aquela mulher, não conseguia sair da relação. Um dia, a mulher estava mostrando a paixão por ele. No outro dia ela estava sendo agressiva com ele, num dia ela surtava e saía de casa, pegava o carro e dizia que ele era o pior homem do mundo e ele acolhia ela de volta. Porque ele entendia, olha, afinal, ela é coitada, né? Deve ser alguma coisa, enfim, que ela viveu, os traumas dela, vou deixar pra lá. Até que um dia ela engravida e no meio da gravidez ela surta dizendo que ele não vai ser um homem presente, porque ele trabalha demais, porque ela vai ter que sobrecarregar de tudo. E ela sai de casa e ela volta e ele acolhe. Aí a criança nasce. Ela se vê tendo que ser mãe, então. Isso pesa muito. E aí ela se apavora e o puerpério tá latente. E essa mulher não tem equilíbrio emocional para lidar com essa maternidade, mas ela se apega ao filho, porque afinal de contas ela tem necessidade de afeto. Então o filho não pode abandonar ela, mas ele vai abandonar esse pai para ficar com ela, porque o filho é necessário, essa é a única coisa que ela tem para se agarrar. Então, essa mulher que não teve afeto em casa, que se sentiu abandonada, que tem essa carência afetiva e essa dependência, ela vai se apegar no filho. E ela vai tirar o filho de vocês. Porque não é a criança que tem necessidade da mãe nos primeiros momentos de vida. A criança só tem necessidade de ser alimentada. Ela só tem necessidades. E qualquer um que suprir essas necessidades dela, pra ela tá ok. Ela não distingue pai e mãe, quem é quem. Então, a dependência que se cria é da mãe para com o filho e não o contrário. E os homens dariam muito conta de cuidar desses filhos também. Mas eles são subjugados nesse quesito porque a mulher não quer perder aquilo que é um objeto de adoração dela, um objeto de necessidade dela, que é o filho. Então ela se apega na criança. E aí ela começa a lutar com as armas que ela tem, que é tirar tudo do homem, no sentido de poder prover sozinha aquela criança. Então ela quer a maior pensão que ela conseguir. Ela manipula o homem antes de pedir o divórcio, quando ela já está traindo o homem, inclusive, para que ele compre bens que vão ser divididos na partilha. Ela contrata uma advogada que se afina com ela para entabular toda essa narrativa e para pressionar o homem junto também. Muito comum, muito comum. E aí ela convence o homem a iniciar, né, uma tratativa de acordo com a advogada que ela indica. E você percebe claramente que a advogada é enviesada, puxa a brasa pro assado da mulher. E quando você percebe isso, às vezes você já assinou um acordo que é totalmente desfavorável para você, que foi proposto na base da chantagem. Então vocês têm que cuidar muito com isso, tá? Não é nenhum nem dois, gente, é vários que me trazem essa narrativa. Doutora, eu senti que ela só puxava pro lado da minha ex-mulher, que ela só protegia a minha ex-mulher. E aí elas orientam a mulher a vir com mensagens para vocês do tipo assim: vamos conversar por aqui, porque aqui você não pode mais continuar me agredindo como você sempre fez. Física e verbalmente, me humilhando constantemente. Mensagens que claramente não vêm daquela mulher que você conhece. Só que ela cria isso pra criar um cenário. E aí você percebe, mas como assim? Eu nunca encostei nessa mulher? Do que ela tá falando? E aí você silencia, porque se você der a munição que ela quer, você vai começar a enfrentá-la por mensagem. Ela vai ter provas contra você para que ela faça a medida protetiva pela lei inconstitucional da violência psicológica, que protege única e exclusivamente a mulher. Mas eu vou ensinar para você como é que você pode também requerer medidas cautelares de proteção e alegar violência doméstica para conseguir a guarda do filho de vocês, tá? Porque no Código Penal há elementos para isso, principalmente no artigo da lesão corporal, onde fala aquele que sofrer, não se detém a mulher exclusivamente. Então, quando a mulher vem pra cima de você, quando a mulher vem te agredir, você tem que registrar um BO e fazer exame de corpo de delito, para que depois você tenha a prova quando você for alegar que foi em legítima defesa que você agiu. Então, qual é a dica aqui? Parem de se relacionar com mulheres doentes, parem de querer salvar as mulheres e salvem-se vocês também. Curem também as suas feridas emocionais que geram essa dependência, essa carência afetiva de querer ser o cavaleiro branco e querer proteger a mulher. Num relacionamento disfuncional, sempre há duas pessoas disfuncionais. Porque aquele que é funcional, ele não fica numa relação de subjugação, numa relação violenta. Aquela pessoa que é funcional, ela percebe isso quando alguém tem algum distúrbio, quando alguém não tem
coerência nas suas ações e ela sai dessa relação. Ela não fica tentando. Eventualmente, até quando você é mais jovem, você até pode tentar salvar um homem lá que é um loser, perdido, tentar estimular, né? Porque você gosta dele. Mas não adianta, gente. E o contrário também acontece. Mas se você é funcional, você tem essa capacidade de perceber. Se você se conhece a si mesmo, você começa a entender, ser vigilante e constatar quando aquela pessoa está querendo te manipular, quando aquela pessoa não tem coerência no que ela fala e no que ela diz. Outra coisa, a mulher que tem essas disfunções, ela é muito apegada à estética, porque ela não se sente valorizada e ela quer a todo momento se expressar através do corpo físico, né? Então ela investe em cílios, em sobrancelha, em plásticas, em silicone, em lipoaspiração e academia. Vamos observar aquilo que é de cuidado, né, de saúde, aquilo que está dentro dos padrões de comportamento normais. Tudo que é em excesso deve ser desconfiado. Então, uma mulher que valoriza demais essas coisas estéticas, né? Tudo que é demais, gente, até tomar água demais faz mal, né? Você se afoga, seu pulmão se afoga. Então, tudo que é demais tá fora do normal. Percebam isso, né? A mulher, ela cada vez coloca mais enfeites nela mesma porque ela nunca tá satisfeita com a aparência dela. Porque, na verdade, não é aparência, são outras coisas que estão incomodando. E ela não percebe, ela não admite, tá? Então, isso é mais característico das mulheres, né? A questão da estética. E você tem que começar a reparar nisso e, fugir. Porque as coisas, gente, só vão se alinhar quando o homem der de ombros pra esse tipo de mulher. Quando o homem parar de querer ser o salvador. Quando o homem entender que todo mundo tem uma função social hoje, que as mulheres também têm condição de se autoprover e que eles não precisam fazer esse papel. Porque quanto mais você dá, mais o ser humano quer. Ele fica cada vez mais necessitado e menos grato ele vai ser. Perceba isso. A mulher principalmente. Quanto mais você der pra mulher, quanto mais você fizer por ela, mais ingratidão ela vai ter por você. Isso é básico, gente, é do ser humano. Então, perceba isso. Pare de querer ser o salvador. Faça o necessário. Trate com respeito e ponto. Você não precisa dar aquilo que você não tem para se sentir valorizado. Isso também é uma disfunção. Perceba em você isso. Trate isso. Você, como homem, é que vai alinhar a sociedade novamente. Mas você precisa se conhecer, precisa dar de ombros, precisa parar de ser emocionado, conter a sua energia masculina, né, de vida, esse impulso sexual, a libido, para alinhar as coisas. Quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?